Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inconformados S.A., o podcast do portal Outros500.com, que, para você que já cansou da zona de conforto, já cansou de ficar aí na caixinha, quer mudar, seja a sua vida, sua saúde, suas finanças, o seu próprio desenvolvimento pessoal ou profissional, esse lugar, esse espacinho é para você e mais especificamente para nós hoje. Ana Choices, que está aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast maravilhoso, que eu tenho certeza que vai contribuir para o desenvolvimento pessoal, mental, físico de uma galera. E vamos bater um papo legal aqui hoje sobre como a nutrição pode ajudar. Será que é sobre isso que a gente vai falar hoje? Será? Será? Você que conduz esse bate-papo. Você... Logo de cara, você bateu num ponto aí, né? Nutrição. A gente tá vindo de uma época que, olha, acho que só os fortes conseguiram resistir a essa temporada de Natal e Ano Novo. Depois, a gente já viveu tanta coisa nesses últimos anos, né? Pandemia, teve de tudo. Aí, 2022 e principalmente 2023, parece que abriu a porteira, todo mundo voltou à vida normal. E com isso, muitos hábitos que na pandemia, né, estavam lá em alta, vida fitness, vou me cuidar para, né, sair bem dessa. Eu acho que em 2023 muita gente pisou na jaca e o Natal, Ano Novo foi um pouquinho complicado, né? Sim, com certeza. O que eu sinto, assim, com os meus pacientes, com a galera que me acompanha, é que todo mundo se animou muito quando o calo apertou. Né? Então a pandemia veio, a gente viu o quanto era importante para prevenir uma série de problemas de saúde, ter um corpo saudável para você conseguir ter uma boa imunidade, para prevenir uma série de doenças. Inclusive, isso foi um ponto muito abordado, né, durante a pandemia, enquanto as pessoas estavam com Covid, você ter bons hábitos, uma alimentação adequada, um bom consumo de vitaminas, minerais, tudo isso veio com muita força, uma onda que veio muito forte. Aí todo mundo começou a treinar em casa, se alimentar bem, dar mais atenção para isso, fazer os treinos em casa mesmo, né, porque a academia não tinha, né, só clandestino, no caso. Ops. E agora, sinto que deu uma esfriada assim. Então, eu vejo as pessoas retomando os hábitos ruins. E, infelizmente, se a gente não transforma um estilo de vida saudável no nosso estilo de vida, a gente aí fica à mercê de uma série de problemas para nossa saúde física, para nossa saúde mental, para o nosso desempenho nos negócios e na vida. Claro que eu quero saber que estilo de vida é esse, e principalmente tirar um pouco dessas objeções que as pessoas têm a respeito de, nossa, será que eu consigo? Mira lá no cara, na moça fitness e fala, é isso que eu quero, como se apenas aquilo fosse tudo. Mas daqui a pouquinho, porque antes eu preciso falar de quem é que está patrocinando a gente hoje, legal, hein? Que é a Conecta Vale, a rede de empreendedores que ajuda você a se desenvolver, a se transformar em um empreendedor de verdade. Se você que está aí do outro lado da tela, no seu computador, no seu celular, quer empreender, tem esse sonho, esse desejo, essa vontade, ou a gente sabe bem, essa necessidade de empreender, mas precisa fazer isso de forma profissional, quer aprender como é que eu posso empreender de fato, como é que eu posso transformar isso realmente na minha grande ocupação, no meu grande planejamento de vida, é isso que eu quero para mim, mas não sabe como fazer, você precisa conhecer a Conecta Vale. Na Conecta Vale você tem vários encontros, inclusive Ana já participou, você tem vários encontros que vão despertar os vários pontos que fazem parte da vida do empreendedor, seja contabilidade, financeiro, comunicação, marketing, como se comportar como um empreendedor, inclusive, tudo isso e muito mais. Você tem encontros de networking, você tem aulas de empreendedorismo, e além disso, você pode ajudar várias outras pessoas, você participa de ações e interações sociais, devolvendo para a sociedade tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você aprende dentro da rede Conecta Vale. Então, se você ainda não conhece, fica a dica, entre lá, conectavale.com, ou na rede social, Instagram, você acha, Conecta Vale Oficial, conheça essa rede, faça parte, leve mais empreendedores a fazer parte também. É uma corrente do bem que, olha, eu sou suspeito para falar, você que já conhece sabe muito bem o porquê, mas eu vou te dizer, está fazendo
muita diferença na vida de quem tá por lá. Eu quero te ver lá também. Ana, vamos logo de cara. Muita gente acha que essa vida saudável, esse estilo de vida saudável, ou é 8 ou 80. Afinal, dá pra ser um 48 ali, dá pra ficar na metade do caminho, dá... Porque eu não sei, eu fico pensando muito na minha própria trajetória, lógico, eu não sou exemplo de vida saudável pra ninguém, mas vai se tornar o meu projeto aqui, pessoal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Uhum. Eu fico pensando assim, várias vezes eu já quis, né? E acho que quem tá assistindo também, a gente mira em alguém e fala, putz, eu quero ser esse tipo, mas sabe que ali, se apertar, na vida real não é bem assim, não vai conseguir ter essa grande mudança. E aí usa isso como argumento. Se eu não vou conseguir fazer, sei lá, 7 treinos por dia e me alimentar saudável em todas as minhas refeições, então eu acho que... E sabe, acaba, como o pessoal costuma dizer, descambando no meio do caminho. Sim. Afinal, é uma grande objeção isso, ou dá pra fazer aos poucos, dá pra chegar lá? Como é que... Sei lá, acho que essa é a lição principal, né? A primeira de quem quer mudar de vida, assim, largar aqueles péssimos hábitos pra chegar lá. Como é que se chega lá, afinal? Bom, com toda essa colocação que você fez, eu me lembrei de uma frase que pra mim faz muito sentido e eu sempre refresco essa ideia na minha cabeça, que é a seguinte: fazer o seu melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Então, qual que é o problema da galera? Cortella isso, Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, né? Sim. Bom, e como isso funciona na prática? Ou não funciona, né? No caso das pessoas que não colocam em prática. Muitas pessoas, elas estão aqui no zero e elas se esquecem de que se elas fizessem 10%, elas já sairiam de onde elas estão e caminhariam para uma direção muito melhor. Até porque a gente não consegue sair do zero e ir até o 100 do dia para a noite, né? O processo acontece aos poucos, é lento, é gradual. E a gente vai desenvolvendo ferramentas também para conseguir fazer com mais excelência tudo isso, conforme a gente pratica. Então, é muito melhor, se você está aqui no zero, você fazer os seus 10% do que não fazer nada. As pessoas precisam sacrificar o perfeccionismo se elas querem ter resultados. E a gente começa fazendo pouco. Em passinhos de formiguinha, fazendo um pouquinho todos os dias, a gente consegue alcançar grandes resultados. E aí, eu acho que o problema também está muito na forma como as pessoas enxergam as redes sociais. Porque se a gente pega, por exemplo, uma musa fitness, com aquela rotina perfeita, que faz um monte de treino por dia, que se alimenta saudável, tem todos os suplementos e usa isso como base para o nosso processo, a gente dá de cara com a parede. Por quê? Quando você começar, não vai ser assim. Não vai ser lindo. Você não vai ter tudo que você precisa para colocar em prática. Você vai começar com pouco. Você vai começar com o que você tem. E lá no Instagram, a gente vê um recorte da realidade, né? Então, é a parte mais legal da vida da pessoa. E muitas vezes ela não compartilha todos os sacrifícios que ela faz, todas as dificuldades que fazem parte de qualquer processo. E o mais importante para quem quer desenvolver esse estilo de vida saudável não é fazer o 100%, mirar no ideal, no perfeccionismo, mas fazer um pouco todos os dias, com constância, se levantar a cada queda e assim continuar evoluindo. Então, o processo, ele não é uma linha reta de evolução, né? Ele não é uma crescente. É cheio de altos e baixos ao longo dessa nossa trajetória. E se aqui no primeiro erro, no primeiro obstáculo, você achar que não é para você esse estilo de vida saudável, você vai impedir que uma trajetória linda de evolução siga acontecendo, assim como qualquer outro processo cheio de altos e baixos, mas em que você segue evoluindo, apesar desses altos e baixos. Eu fico pensando que para você, particularmente, deve ser, sei lá, um desafio a mais, né? Porque as pessoas, primeiro que elas miram naquilo, né? Nesse alvo, né? E muitas vezes elas devem imaginar todo esse processo, né, de mudança como algo, assim, única e exclusivamente restritivo. Assim,
Porque, vamos dar um exemplo, né? Porque hoje eu comecei a passar com a Nutri, então eu tenho que zerar o refrigerante da minha vida. Eu tenho que zerar o açúcar da minha vida. Agora eu só... Vamos falar dos rótulos mais grotescos que a gente ouve, né? Agora eu preciso comer salada e pronto, acabou. Senão eu vou, sei lá, vou ser cancelado. e deve ser, não sei, eu imagino que seja um desafio muito grande, porque existe uma série de preconceitos, né, para toda pessoa, ou pelo menos é uma impressão minha, né, para toda pessoa que inicia esse processo, de que realmente ela tem que ser categoricamente aquilo que ela tem formado na cabeça dela. E eu não sei, eu acho que não é bem assim, né? Ou será que é e eu devo... Bom, para sintetizar em uma pergunta, o que exatamente você quer saber? A grande questão não é tão escrachado, né? Vou zerar tudo da minha vida e pronto, senão nada valeu a pena. Não é assim que as coisas são, né? Exatamente. E na dieta, mais uma vez voltando para a prática do consultório, a gente vai muito mais para a parte de acrescentar do que de restringir. O que falta na vida do brasileiro é acrescentar vegetais, cor nas suas refeições, vitaminas, minerais, fibras, gorduras boas, proteínas. E as pessoas só focam no que tirar. Então vou na nutricionista. Não vou na nutricionista, porque ela vai tirar o meu pão, ela vai tirar o meu leite, porque o leite é inflamatório, ela vai tirar isso, vai tirar aquilo. Para algumas pessoas, o leite nem é inflamatório. Para quem não é intolerante, não tem nenhum tipo de desequilíbrio intestinal relacionado com o consumo do leite, ele nem é inflamatório. Então, são muitas desinformações que a gente vê na internet, e a todo tempo a gente é bombardeado de informações que vão formulando o nosso pensamento, e a gente gera essa série de preconceitos sobre o que é fazer dieta e pensa muito mais sobre o âmbito de restringir do que de acrescentar. E aí a gente peca muito nessa falta, sabe? Então, tira calorias, tira grupos alimentares, corta os carboidratos. E no final a pessoa tá xoxa, capenga, sem energia, estressada, sem disposição. Porque essa não é a maneira correta de fazer dieta. Qualquer tipo de dieta conta com restrições. De qualquer forma, a gente vai estar restringindo alguma coisa. Mesmo para quem se diz fazer uma dieta flexível, que hoje está bem alta, né? Você come o que você quiser, desde que você controle a distribuição ali de macronutrientes e de calorias. Ainda assim, a pessoa está restringindo as calorias. Está restringindo as quantidades. Fazer uma dieta significa restringir alguma coisa. Alguma coisa você está restringindo, independente da dieta que você faz, se você busca um resultado. Mas a forma como você vai fazer essa restrição vai ser determinante para você ter um processo leve e sustentável ou um processo fadado ao fracasso. Insustentável, que tira a sua energia, tira a sua disposição, no caso de sair restringindo tudo, sem parâmetro nenhum do que é realmente adequado no seu caso. Você falou essa questão do parâmetro e aí eu fico pensando logo de cara, né? Eu acho que toda pessoa que se submete, né, que escolhe esse caminho, essa mudança, né? E aí, claro, a gente pode até abrir um pouco, né? Não só na alimentação, mas nessa busca por hábitos saudáveis, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o comportamento, com aquele processo de decisão mesmo e ser firme com isso, a constância, do que essas, entre muitas aspas e com muito respeito, essas pequenas escolhas, né? Eu vou cortar a carne vermelha e vou ficar no peixe e no frango. Eu vou cortar o açúcar, ou eu vou cortar, sei lá, minha bolacha recheada, ou biscoito recheado, não sei de onde você está nos assistindo. E sabe, me parece que é muito isso. Isso em contradição com um universo, né? Você estava falando disso agora mesmo, né? Um universo de informações e desinformações. Você pode comer o pão. Você não pode comer o pão. O arroz é muito bom. O arroz é o vilão. Então, como é que é isso no dia a dia, tanto dentro do seu consultório e principalmente quando a gente tem a oportunidade de ter um bate-papo como esse, ou de assistir um bate-papo como esse, e pegar essas pinceladas que a gente está dando aqui como parâmetro, né? Ou como forma de embasar a nossa decisão, o nosso comportamento. Porque é tanta coisa, né?
qual nutricionista eu vou seguir? Qual dieta da moda eu vou seguir? Qual conceito que está sendo passado agora que eu vou seguir? Porque a gente é bombardeado de tudo. E muitas vezes o excesso faz com que, em vez da gente ter um comportamento ativo, decidido, faz com que a gente fique perdido. Jogue tudo pro alto e fale, não, vou levar na defensiva. E aí, então, eu posso. Posso comer minha bolacha, posso tomar minha cervejinha, posso isso, posso aquilo. E no fim das contas, fica xoxo, capenga e tudo mais que você falou. É perigoso isso. É perigoso. Eu acho que as pessoas estão se esquecendo de uma coisa que é muito importante pra gente entender o que funciona pra gente. Porque todo mundo quer uma pessoa que fale o que você tem que fazer. Mas ninguém quer ouvir o seu próprio corpo e entender o que o seu corpo está pedindo e o que é adequado pra você. Então, nesse sentido, uma palavra: individualidade. Quando a gente fala sobre dieta, existem muitas estratégias que funcionam. Tem dieta low carb, tem dieta cetogênica, tem dieta mediterrânea, tem dieta flexível. Bom, uma série de estratégias. Tem gente que come só carne, inclusive. Eu nunca passei uma dieta desse tipo, mas existem esses tipos de pessoas. E o mais adequado, então, não seria escolher determinado tipo de dieta e julgar essa dieta superior a todas as outras, mas entender, dentro de um contexto de um indivíduo, o que melhor funcionaria para ele. O que a pessoa tem? Qual que é o estado de vida dela? Qual que é o estado de saúde? Qual que é o histórico familiar dessa pessoa? Qual é a rotina, as preferências, as condições financeiras dessa pessoa? Qual que é a quantidade de dinheiro que ela está disposta a investir nessa dieta? Reunindo todos esses fatores, a gente consegue entender o que é mais adequado para cada pessoa. Então, não existe dieta melhor ou pior. Existe o que é melhor para você, Dimas. Entendeu? Pautado na sua individualidade. Então, onde eu vejo que até os meus colegas profissionais nutricionistas erram em colocar uma verdade como se ela fosse absoluta e esquecer da individualidade de cada um. Leite não é inflamatório, é anti-inflamatório. Se você não consumir, não vai ter problema nenhum. E para quem tem síndrome do intestino irritável? E para quem tem alguma condição relacionada com alergia alimentar relacionada com o consumo do leite? E para quem está com uma desbiose intestinal, uma intolerância? Será que é o mais adequado? Será que para essa pessoa não vai ser inflamatório? Então, a gente precisa compreender a individualidade do indivíduo antes de entender o que melhor funciona para ele. Não falar, nossa, isso aqui é a verdade absoluta e todo mundo tem que seguir. Então, acho que falta um quê de individualidade nas dietas e entender o que funciona para você. Entendeu? É aquela história, né? Não existe lei universal. Embora, vou fazer uma confissão aqui. Acho que todo mundo adora, e comigo não é diferente. Até na época da pandemia, eu entrevistava todo mundo e para todo mundo eu sempre pedia aquela receitinha universal. Tipo, o que funciona para todo mundo. Mas você falou uma coisa, né? Que eu acho que muita gente não tem ainda, não sabe como fazer isso. Que é se perceber, se entender, ter esse olhar para o que o meu corpo está querendo dizer, o que, sabe, essa interpretação, essa tradução do corpo, dos sinais do dia a dia, dos sintomas, e principalmente, não só entender o próprio corpo, mas principalmente entender a relação. Acho que não só entender, mas aceitar também, né? Talvez entender, beleza, a gente até entende. Nossa, deve ser aquele tanto de doce que eu tô comendo. Mas e pra aceitar? Que se você começar a tirar um pouco do doce da sua vida, ou muito, ou tudo, aí cada um sabe, sua vida realmente vai mudar. Sabe? Não tem... Não sei, você vai saber dizer melhor que eu, com certeza, mas... Minha visão, não tem isso, né? De, eu entendo o meu corpo, eu sei o que ele quer dizer. Acho que a gente tá um pouquinho longe distante disso, com claro, certeza. Né? Dentro do consultório, sim. Agora, no mundão aqui fora... Não, até no consultório. Muitas pacientes têm dificuldade de seguir. Porque não basta você ter um planejamento, não basta você saber o que fazer, você tem que ter aquele movimento. Eu costumo dizer que o trabalho do nutricionista é uma via de mão dupla. Então, se eu passo a dieta... Por mais adequada que ela seja pro caso daquela pessoa, se ela não faz o dever de casa, a lição de casa, de nada adianta, entendeu? Então, não basta ela ir lá no consultório e vai entrar no consultório e vai
passar por uma transformação. Porta da esperança. Pisou ali, já era, mudou de vida. Não é assim que funciona. Então tem esse movimento de mudança, né? Mas o que, ao meu ver, dificulta muito esse processo de aceitar e ter um movimento de melhora, né? Sair da sua zona de conforto e chegar num lugar muito mais satisfatório, que você se sinta melhor com você mesmo, que você tenha remissão aí de uma série de sinais e sintomas de desequilíbrios na sua saúde, a dificuldade mesmo, que nem todo mundo está disposto a enfrentar, né? Então, quando a gente fala sobre ter resultados significativos, isso não significa que você vai ter facilidade para alcançá-los, né? Muito pelo contrário, a gente encontra muitas dificuldades no meio do caminho. E aí as pessoas acham que tem alguém que nasceu superdotado para fazer isso, que para uns é mais fácil do que para outros e para todo mundo é um processo difícil. Para você ter noção, Dimas, a perda de gordura de forma efetiva, para quem busca o emagrecimento, começa a partir da 8ª semana de dieta. Seu corpo começa a queimar gordura efetivamente a partir da 8ª semana de dieta. E eu Isso nas minhas 12 horas de jejum achando que estava arrasando. Quem que chega na 8ª semana? Praticamente ninguém. Nas primeiras semanas ali, aquela empolgação, aquela motivação, vou fazer acontecer. 2 semanas esfriou, já era. Entendeu? Então, nesse sentido, acho que uma das coisas mais transformadoras para você conseguir ter esse movimento e seguir em movimento é definir muito bem a sua motivação. Hoje muito se fala sobre disciplina, né? Sobre fazer o que tem que ser feito. Mas o ser humano não é nada sem motivação. A gente não controla os nossos sistemas motivacionais. Então, se a gente não tem motivação suficiente, a gente não consegue continuar colocando uma ação em prática por tanto tempo, né? Necessário para que a gente tenha resultados. E qual que é uma das ferramentas mais poderosas para que você tenha motivação? Adquirir conhecimento. Então, essa parte de fazer a sua própria pesquisa, por que uma alimentação saudável é importante para mim? No que isso impacta os meus resultados? Como eu poderia melhorar os resultados nos meus negócios se eu me dedicasse mais a essa parte da minha vida? Vai ser decisivo para você se manter firme nesse processo. E ter aquela constância, que não é não errar, mas é continuar apesar dos erros. Então, começou a fazer dieta, tá num ritmo legal, isso não significa que você não pode comer um bolo. Mas depois desse bolo, abriu a janela, já fechou a janela e voltou para sua dieta. É assim que funciona o processo de constância. Eu quero voltar um pouquinho nos sinais. Com certeza. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, vai puxar mais a orelha de todo mundo, inclusive da minha. Mas ainda na questão dos sinais, que é muito curioso, né? De que sinais a gente está falando? Principalmente nessa... Lógico, não vamos fazer uma sessão de... Para quem está assistindo lá do outro lado, opa, vou me autodiagnosticar aqui. Não é isso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como que é? Google, câncer. Não é isso que a gente está falando. Mas, quando a gente pensa, né, em um organismo, né... inflamado, desequilibrado, intoxicado. Vamos puxar as palavras todas aqui. Como é que a gente percebe isso no dia a dia e qual a relação, até mesmo para traduzir um pouco isso, né? Como é que as pessoas podem ligar ali seu alerta? Opa, sinal vermelho. Acho que tá na hora de eu me cuidar. Ajuda. Lá vem eu. Tem a receita do bolo. Tem uma lei, assim, universal de... Opa, começa a se cuidar, meu filho. Com certeza. Inclusive, depois eu quero falar mais profundamente sobre as leis universais, porque apesar de não ter uma receita de bolo, tem o que funciona para todo mundo, né? Mas respondendo a sua pergunta sobre os sinais, o nosso corpo está conversando com a gente o tempo todo, Dimas. Então, por exemplo, vamos falar sobre intestino, né? Um problema bem frequente lá em consultório. Todo mundo hoje em dia praticamente tem algum desequilíbrio intestinal. Uma disbiose, uma síndrome fúngica, uma síndrome do intestino irritável, uma intolerância, enfim, uma série de disfunções naquele órgão. Como é que a gente percebe? Você é uma máquina perfeita criada por Deus. E o seu corpo tem um bom funcionamento desde que você dê o combustível adequado para que ele funcione da melhor forma, certo? Quando que ele começa a apresentar disfunções? Quando você começa a fazer as coisas inadequadas, um estilo de vida ruim, desrespeitar hábitos que são inegociáveis. A gente vem se distanciando muito da nossa natureza e perdendo as nossas referências, né? Tanto que hoje, se você fala sobre uma alimentação saudável, você é o diferente do rolê.
Mas, na verdade, isso é a nossa natureza, né? É o combustível das nossas células. As células estão programadas para receber a comida de verdade. E aí a gente está mudando, invertendo a ordem de tudo, perdendo as nossas referências. Então, agora, o normal é comer comidas industrializadas e o diferente é comer saudável, né? E aí, como o nosso corpo começa a comunicar que existem desequilíbrios? Uma urgência para usar o banheiro depois de consumir algum alimento, um estufamento, uma produção de gases em excesso, coceiras pelo corpo, se você produz coriza em excesso, sinal de alergia alimentar, bolinhas vermelhas no seu braço, a famosa queratose pilar, que pode estar relacionada com uma intolerância ao glúten, pode estar relacionada também com uma resistência à insulina, letargia, cansaço, você come e tem vontade de dormir. Você acha que é normal? Não é normal. Seu corpo, depois de se alimentar, tendo combustível adequado, ele vai ficar cheio de energia. Então, por que você está querendo dormir? O que está desajustado no seu organismo para ele estar se comportando dessa forma? Ele está te avisando o tempo todo que as coisas estão erradas. Acnes também, queda de cabelo excessiva, dermatites atópicas, unhas fracas, quebradiças, esbranquiçadas, ranhuras nas unhas. São muitos os sinais. Eu poderia ficar aqui até amanhã listando uma série de formas que o corpo tem de comunicar esses desequilíbrios. Mas falando especificamente sobre o intestino, geralmente está relacionada com uma urgência para usar o banheiro, o intestino preso, hábito intestinal irregular, aquela coisa que você sente que não digere, ou que fica voltando, ou que fica queimando, ou que fica estufando. Todos são sinais claros de desequilíbrio no seu organismo que precisam ser cuidados, porque toda doença começa no intestino. Então... Você sabe que você estava falando, e olha que você falou só do intestino, né? Uhum. Você estava falando, eu estava lembrando de um conceito que lá no meio da pandemia, a gente que, sei lá, ouviu muito o pessoal falar que era a tal da metamedicina, né? O povo explicando qual era a reação, por que o corpo era tão somático e por que a gente tinha que lidar tanto e entender tanto e buscar esse entendimento tanto das doenças que estavam por trás de certos comportamentos ou de certos, eu sou muito estressado, isso é tal órgão. E eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas nesse sentido e eu percebia que muitas vezes as pessoas, no geral, tinham um certo preconceito, somatização, como se isso fosse, sei lá, uma bobeira. E eu acho que, de certa forma, esse comportamento das pessoas, não sei se prolongou ou não, mas ele é uma grande parte dessa culpa pelo que a gente vê hoje. De comportamento, de doenças, de pessoas que muitas vezes não ligam para os seus hábitos, para aquilo que estão fazendo ou deixando de fazer. E depois... infelizmente acabam tendo que passar por aquele processo de se eu isso, se eu aquilo, porque simplesmente não tiveram esse pulso firme com esses hábitos que você falou, que eu achei muito interessante, hábitos inegociáveis. Que hábitos seriam esses? Eu vou partir daquele pressuposto de que é óbvio, a gente sabe. Mas, para você que está nos assistindo, nunca refrescando. É bom lembrar aquela revisão da prova chamada vida, né? Sim. Que hábitos inegociáveis são esses? Eu chamo dos 5 pilares fundamentais para você ter e manter qualquer tipo de resultado, que é inclusive o que eu trabalho dentro de consultório. Seria muito mais fácil eu tirar uma dietinha da gaveta, dar para você aqui e falar, olha, Dimas, faz isso aqui que funciona. Você vai emagrecer 10 quilos em um mês, vai trazer o seu amor de volta em 30 dias, enfim, né? Vai solucionar todos os problemas. Você tá parecendo o jogo do tigrinho que o Rafa tava falando antes da gente começar, hein? Tá prometendo muito. Prometendo muito e não entregando nada. Por quê? Não depende apenas da sua alimentação, mas de um conjunto, de uma sinergia entre todos esses pilares. Um sono de qualidade, muito negligenciado pelas pessoas hoje em dia. Ai, meu Deus. Troca a câmera aí, produção. Pega minha reação aí, que o negócio tá começando a ficar complicado. Eu pego a galera no pulo, entendeu? Um sono de qualidade, higiene do sono, né? Você ter aquele ritual de preparação, de relaxamento, para o seu corpo entrar num estado de sono mesmo e conseguir ter qualidade ali durante as suas noites, né? Esse sono varia entre estágios.
Sono profundo, sono REM, sono leve. A gente começa com sono leve, entra no sono profundo e vai alternando entre sono REM e sono profundo ao longo da noite. Se a gente não tem uma boa quantidade de sono profundo, por exemplo, pelo abuso de estimulantes, ou por deitar tarde demais, porque a hora que você deita também importa, você prejudica todo o funcionamento do seu organismo. Porque é durante a noite que seu corpo organiza a sua casa. Então, pensa só, evolutivamente, é um hábito muito desfavorável para a nossa sobrevivência dormir. Porque pensa só, lá na época dos nossos antepassados, eles disputavam territórios e eles ficavam à mercê ali de predadores enquanto eles dormiam. Porque o sono é um estado de coma induzido, né? Todos os nossos órgãos continuam funcionando, mas num ritmo muito mais lento. Deixava a gente muito mais suscetível a esses ataques. Ainda assim, a evolução selecionou esse hábito como inegociável, porque ele é muito importante. Qual que é a importância do sono para a nossa vida? Regular os níveis de açúcar no nosso sangue, os hormônios relacionados com a fome e a saciedade, que é a leptina e a grelina. Então, se você dorme mal, Dimas, isso pode impactar a sua alimentação no dia seguinte. Aumentar a sua preferência por alimentos calóricos e aumentar o seu apetite. Uma noite de sono restrita aumenta, em média, 330 calorias do nosso apetite no dia anterior. Uau. No dia seguinte, no caso. Eu tô quase... Pois Tô quase me escondendo aqui embaixo da mesa. Sono de qualidade, inegociável. Alimentação com comida de verdade, então uma dieta baseada em comida de verdade, com o mínimo possível de alimentos pró-inflamatórios, então uma dieta de caráter mais anti-inflamatório para proteger e favorecer o funcionamento das nossas células. Exercícios físicos com constância, isso não significa que você tem que fazer 7 treinos no dia, né? Mas 45 minutos todos os dias. Seria bem interessante. Já pensando em uma meta mais real, palpável, possível, né? Pra galera de casa entender que não é uma coisa de outro mundo, treinar com constância. É aquilo, não significa que, nossa, vou para não sei o que lá fit, pra não fazer propaganda. Qualquer coisa fit e vou começar minha musculação. Não, não é disso que a gente tá falando. É o mínimo. O mínimo. Movimento, estar em real, movimento. Exatamente. real. São metas reais. Que vão poder fazer parte aí da vida de qualquer pessoa. Até o exercício que você faz dentro de casa é considerado uma atividade física, porque você está em movimento. Muito melhor do que você estar sentado em frente à televisão. Tem pessoas hoje que vivem em frente à televisão e não conseguem nem se levantar por causa do peso. Perdem total funcionalidade. Então, a gente está falando também sobre funcionalidade, autonomia, quando a gente fala sobre a manutenção de um peso saudável. Então, já falamos sobre sono de qualidade, alimentação nutritiva, exercícios físicos com constância, hidratação adequada, porque nosso corpo é composto, em sua maioria, por água, que participa de todas as reações metabólicas. Se a gente não bebe água em quantidades Brinde. adequadas, a gente também prejudica o funcionamento das nossas células, e muito do problema de retenção de líquidos hoje em dia, queixa da mulherada aí, tá relacionado com baixo consumo de água. E por último, o cuidado com as nossas emoções, principalmente o manejo do estresse. E nesse sentido, muita gente pode falar, mas como que eu não vou me estressar? Eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, é uma rotina muito estressante. Mas a questão não é você não ter momentos de estresse, mas a forma como você reage. A gente não pode controlar aquilo que acontece, mas sim a nossa postura frente ao que acontece. Isso vai ser decisivo para o equilíbrio do nosso organismo e para os nossos resultados. Então, é muito mais sobre a forma como você reage do que sobre o que te acontece. Juntando esses 5 pilares aqui, dificilmente a pessoa não vai ter resultados. Colocando isso aqui em prática, da forma certa, adequada, por 1 ano, se transforma em outra pessoa, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu tive essa mudança de estilo de vida. Então, eu entendo como é estar no lugar que muitas pessoas estão, de baixa energia, de zona de conforto, de sedentarismo. E esse movimento que a gente faz para mudar os nossos resultados é muito difícil. Eu ficava angustiada em alguns momentos. Eu tinha medo de fracassar. Mas isso não me impediu de continuar. E aí vem as mudanças, né? Os resultados do nosso trabalho ali muito bem feito. Abrindo até um parêntese, já que você tocou no assunto, como é que você e a nutrição se encontraram? Através da dor. Assim como para muitas pessoas que me buscam em consultório, né? Ninguém vem porque tá cheio de saúde, feliz da vida e quer melhorar ainda mais os resultados. Geralmente... Eu quero zerar o meu percentual de gordura, né? Não é isso. A pessoa tá com o percentual de gordura lá em cima e quer baixar. Mas já tá lá em cima, né? Ela já fez todo esse movimento para subir. E aí, então, ela se preocupa e quer mudar um pouco, né? Os resultados. Bom, eu encontrei a nutrição através da dor.
Principalmente por uma questão de saúde que eu tenho, que é a síndrome dos ovários policísticos. E é uma síndrome proveniente do estilo de vida. Então, você só desenvolve se você apertar os gatilhos. Eu apertava todos, né? Então, eu tinha um sono insuficiente. Você socava os gatilhos. Assim. Eu espancava os gatilhos, entendeu? Eu saía na porrada com os gatilhos, mais ou menos isso. Então, eu passei por uma fase de muito sedentarismo, ainda que eu tivesse uma vida muito ativa naquele ano em que eu descobri. Foi um ano de muito sedentarismo, pouco movimento. Muito açúcar, muito doce. Pra você ter noção, perdi minha mãe muito cedo. E a minha mãe era quem fazia comida em casa. E eu passei a morar com meu irmão e com meu pai. E eles não sabiam cozinhar, eu também não. Eu muito menos, né? Época de cursinho, preparatório para passar numa escola de ensino médio. E comia o mais rápido, o mais prático e o menos adequado, no caso, né? Para a saúde. E a gente sempre pedia fast food ou marmitex. Então era açaí, pizza, lanche, muita marmitex, muito pão, muita Nutella. Eu não tinha freios com a alimentação. Sempre gostei de comer muito de tudo em grande quantidade, sabe assim? Mas aí o calo começou a apertar muito cedo. Comecei a sentir muita dor nas pernas, uma dor muito forte aqui na região pélvica, que foi quando eu descobri que eu tinha um cisto aumentado além da síndrome dos ovários policísticos. Já uma resistência à insulina, que é uma característica bem presente em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Ganhei muito peso em pouquíssimo tempo. Então, eu saltei aí dos 60 quilos para os 75, quase 80. Na verdade, quando eu estava com 75, eu já tinha implementado algumas mudanças, né, que me fizeram baixar o peso. E foi quando eu tive coragem de subir em cima de uma balança para encarar a realidade. Né? Eu sabia que estava mal, mas não sabia que estava tão mal assim. E para mim, aquilo era muito ruim, porque tirava muito da minha qualidade de vida. Disposição, vontade de viver, sabe assim? De você ter energia para você colocar em qualquer tipo de projeto que você quer se envolver. É aquela história que a gente sempre volta. Como é que vai ter um CNPJ forte com um CPF fraco? Não existe. Antes você precisa cuidar de você para depois você cuidar do mundo à sua volta. Tem até uma das regras do Jordan B. Peterson no livro 12 Regras para a Vida, que é muito legal. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua casa. Mais ou menos isso. Mais ou menos essa é a ideia. Sim. Então, eu precisei organizar todo o meu universo ali, o meu contexto, para ter um salto de mudança e começar a me sentir melhor. E aí que eu conheci a nutrição. Porque o médico me passou um medicamento, mas eu estudei. Eu fui fazer a minha própria pesquisa antes de colocar um medicamento no meu corpo, porque eu não sabia os efeitos colaterais, eu não sabia as consequências, não sabia as aplicações. Eu fui pesquisar sobre o que eu tinha, como eram as formas de tratamento, quais eram as possibilidades de tratamento, né? Ele me deu uma, que era o medicamento, mas e as outras? E aí eu entendi do impacto do estilo de vida. É o melhor tratamento para melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o peso, que é o que trata grande parte dos sintomas desse problema de saúde. E aí, com esse movimento de dieta e treino, estudando e fazendo a minha parte, eu perdi mais de 20 quilos nesse processo. Então, eu estava quase nos 80, eu cheguei nos 55. E sem o uso de medicação. E vi minha vida transformada. Não apenas no que diz respeito ao funcionamento do meu corpo, mais cognição, mais atenção, mais energia, disposição, mais força, né, para pegar peso ali na academia, mais capacidade cardiovascular junto com os treinos, mas também o meu contexto de ambiente mesmo. Mudei minhas companhias, mudei os ambientes que eu frequento, mudei tudo. Tudo. E foi para melhor esse movimento. Então, hoje eu fico muito feliz em poder ser uma ferramenta na vida das pessoas para que esse movimento aconteça. E é aquilo também, né? Mais do que a mudança em si, os resultados, os números, que é tudo muito legal, muito bacana, principalmente para quem está dentro do processo. Eu acho que o principal a se destacar aí é justamente a mudança do comportamento, né? A decisão, a constância, a seriedade com a qual você levou, né, todo o processo, que muitas vezes, e infelizmente tem que bater nessa tecla, muitas vezes falta para as pessoas, né? Sim, com certeza. E faltou para mim em muitos momentos. Então eu tive muitas recaídas. E para essa questão não tem lei universal. Não tem. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Não tem. E você só vai descobrir o que funciona para você permanecendo no processo. As ferramentas vão ser diferentes para cada um. Os fins são os mesmos, mas os meios vão diferenciar muito para cada pessoa. Então,
Tem pessoa que quer chegar no 100 tá no 20, tem pessoa que quer chegar no 100 tá no 0, tem pessoa que quer chegar no 100 tá no 50. Caminhada vai ser diferente para cada uma delas. Elas só vão entender o que vai funcionar caminhando. Sim. Aprendendo com os erros. E errar não é ruim. Errar é maravilhoso, porque é errando que se aprende, né? Um clichê aí, porque é um clichê que funciona, certo? Esses erros, quando a gente consegue usar como uma fonte de informação, eles são combustível para nos levar ainda mais longe. Porque se você erra e entende que aquilo não funciona para você, pronto, se tornou informação do que não fazer. Então, da próxima vez, você não repete. Esse erro você não vai cometer de novo. Porém, vai vir outros erros no meio do caminho. Entendeu? E você tem que seguir aprendendo com eles para continuar evoluindo. E é aquilo, né? Querendo ou não, você falou lá no comecinho da conversa, né? Hoje, o saudável é a exceção, né? E da mesma forma que o saudável é a exceção, a pessoa que decidiu, né, que tomou ali o primeiro passo de seguir esse processo de mudança, não adianta. Na maioria dos casos, ela vai ficar sozinha. Né? E entre o ficar sozinho, né, perder aquelas companhias do oba-oba, e adquirir suas novas companhias, seus novos lugares, né, seus novos ambientes, mais uma vez, impressão minha, há um abismo enorme. Com certeza. E é muito difícil da pessoa... E talvez esse seja um dos grandes motivos, ou um dos motivos, das pessoas simplesmente desistirem. Porque elas acabam se sentindo sozinhas, principalmente num processo que, como eu falei agora há pouco, a gente tocou nesse assunto, é somatizado, é corpo e mente, corpo e mente. E você não consegue desvincular. Eu tô sozinho, tá chato, tá pesado, eu não consigo fazer esse exercício, ou me alimentar dessa forma, eu não consigo largar minha bolacha recheada, vou manter o exemplo aqui. E para você voltar é muito fácil. Sim. Lá vou eu querendo usar os vídeos famosinhos da internet. É um vício. O açúcar é um vício. É um vício. A vida antiga, a vida pregressa, aquele hábito ruim, aquela coisa... né? Eu não quero demonizar, né? Quem sou eu para demonizar? Mas a gente vive, vê as pessoas e acaba, né, vê as histórias. A gente sabe que um hábito ruim hoje vai se transformar em algo ruim amanhã. Sim. E vê que, querendo ou não, é um vício. Sim. É algo ruim para a vida dela. E muitas vezes ela não consegue sair. Com certeza. E o organismo, que é interessante a gente citar nesse sentido, é que ele se adapta até o que é ruim para ele. Então, se você vem fazendo o que é ruim para o seu corpo há muito tempo, ele está acostumado a se sentir ruim. E o movimento para você começar a fazer coisas que vão fazer com que você se sinta bem vai ser doloroso. O seu corpo e o seu cérebro vão lutar contra você para você fazer o mesmo que ontem. Por quê? Fazer coisas novas gasta mais energia. E o corpo está buscando poupar energia a todo momento. Então, ele não quer coisa nova, ele não quer novidade, ele não quer ambientes novos, uma alimentação diferente. Ele quer consumir as mesmas coisas que você já consumia. Ele quer frequentar os mesmos lugares que você já frequentava. E talvez esses lugares que você já identificou que não são legais para você, que não te levam para onde você quer chegar. Então, você vai ter que passar por esse movimento também de superar tudo que o seu corpo e a sua mente estão te dizendo para fazer, como se você estivesse condicionado a agir dessa maneira que você veio agindo por tanto tempo, para estabelecer um novo padrão e tornar fácil, então, ter um estilo de vida saudável, entendeu? Uma hora vai parecer automático fazer melhores escolhas, mas não logo no início. No início vai ser bem tortuoso esse caminho, vai ser difícil. E você precisa fazer várias coisas para facilitar as coisas, pelo menos. Vai ser difícil de qualquer jeito. Mas se você continuar frequentando ambientes que não são interessantes para que esses hábitos se desenvolvam, vai ser mais difícil ainda. Se você ficar facilitando o acesso a tudo que desfavorece o seu processo, vai ser mais difícil ainda. Então, vamos pegar o exemplo da bolacha recheada. Já sabe que tem um problema com bolacha recheada. Come uma, quer comer o pacote inteiro. Aí você vai deixar pacotes de bolacha recheada disponíveis no seu armário? Não vai. Quando a gente quer desenvolver um novo hábito, a gente facilita o acesso a ele. E quando a gente quer se livrar de um hábito ruim, a gente dificulta o acesso a esse hábito. E você está facilitando o acesso àquilo que é ruim para você. Então, como você já está condicionado a agir de uma forma que não é legal, se você ainda facilitou o acesso, pronto. Quanto tempo vai durar esse seu movimento de mudança? Nada.
Porque você não desenvolveu as ferramentas necessárias para que isso acontecesse. Vai depender de você. Vai depender de você. E sabe uma coisa que particularmente me preocupa? Beleza, se a gente for tratar cada um como cada um, beleza, né? Você faz ou não faz suas escolhas. Inclusive, você não escolher também é uma escolha, né? Tipo, mas quando a gente começa a olhar para um cenário mais, sei lá, mais macro, a gente começa a perceber que é um negócio, assim, da sociedade, né? Pô, há quanto tempo a gente já ouve aí, né, que a ansiedade já virou crônica, uma doença crônica. O sedentarismo já é, não sei se ele em si é uma doença ou é uma condição, mas é uma condição crônica. A diabetes é uma doença crônica. Enfim, vou falar chique agora, né? A esteatose hepática é uma doença crônica. Quantas coisas que vêm de um comportamento ruim que a gente muitas vezes está negligenciando. Simplesmente porque a gente não teve... falaria audácia, mas audácia eu acho que é um exagero, né? Coragem. A coragem, sabe? De falar, não, eu vou... E não significa... Vou fazer diferente. E não significa assim, vou parar de uma vez. Não, eu vou escolher hoje e amanhã eu vou escolher de novo. E eu vou escolher e aceitar e permitir que essa mudança realmente aconteça. A gente está falando de uma população, de uma sociedade que muitas vezes não tem sequer estrutura emocional, às vezes financeira. Estou fazendo esse check aqui, porque lá na frente a gente ainda vai falar sobre ser acessível ou não. Mas muitas vezes não tem essa condição emocional, financeira, comportamental, esse apoio para fazer boas escolhas. O que torna tudo mais crônico e mais preocupante. Então eu não quero jogar aí a responsabilidade para suas costas, até porque cada um sabe o que vai escolher ou não, mas isso só mostra o quanto profissões como a sua e outras, né, o psicólogo, enfim, o profissional da saúde, seja física, emocional, tem uma importância muito grande nesse processo. E ainda assim, tudo isso é negligenciado. Sim. Parece que o recado... Parece não. O recado está sendo dado. Mas as pessoas não estão ouvindo. E eu não sei. Eu, pelo menos, eu fico sentido com isso. Sim. É triste até. É triste. É porque as pessoas estão relativizando uma coisa que não dá pra ser relativizada, né? Igual eu falei pra vocês, são hábitos inegociáveis. Não foi eu que decidi isso. Foi a ciência, foi a natureza. E aí as pessoas veem uma informação, não, bobeira isso aí. Porque o meu vô viveu até os 100 anos e comia bolacha recheada todo dia. Comia toicinho. Exatamente. E as pessoas estão sacrificando prazeres a longo prazo, que são muito mais significativos, por prazeres momentâneos, né? Então, hoje em dia, tá muito mais importante você se satisfazer ali naquele momento, ter prazer ali naquele momento, estimular a sua dopamina naquele momento, do que fazer um sacrifício que vai gerar um desconforto, mas no fim do dia você vai encostar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo, sabendo que você fez a escolha certa, por mais que isso tenha te custado muito. Que muito vale, muito custa. Mas acho que as pessoas, elas estão almejando pouco, talvez, sabe? Ou tirando a responsabilidade delas e colocando em um terceiro, né? O que é um hábito do brasileiro também. Então, você é responsável pela sua saúde. Isso é inegociável. Não é a nutricionista ou o médico que faz o trabalho por você. É você que faz o trabalho pela sua saúde. Se ela tá ruim, responsabilidade sua. Se ela tá boa, responsabilidade sua também. Mas a gente gosta de terceirizar a responsabilidade. Mas é por isso, por aquilo. Mas é a minha família que sempre foi assim e todo mundo é assim, eu vou ser sempre assim. É a síndrome de Gabriela, né? E achei legal que você falou sobre essa questão de popularizar problemas de saúde, uma diabetes, uma esteatose hepática. E hoje a gente entende que o nosso estilo de vida, ele é muito mais impactante para os nossos resultados do que o próprio código genético. A gente tem lá a nossa genética com uma série de predisposições. Então, eu de família já gabaritei as predisposições de desenvolvimento de doenças crônicas, depressão, uma série de coisas. Você sabe que eu tenho medo disso?
Você tem medo disso? Nem a pau que eu vou fazer. Você tem medo Genera disso Lab, porque de fazer o você teste. sabe que você tá disparando inúmeros gatilhos pra que essas coisas aconteçam. Daí que vem o medo. Você sabe que você não tá fazendo a coisa certa. Imagina. Que isso, bobeira. Né? Teste genético. Descubra as doenças que você pode ter. Jamais. Jamais. Passo na fileira ao lado. A gente não quer descobrir porque a gente não quer lidar com os nossos problemas, né? Então, mais importante do que esse código genético que carrega uma série de predisposições é a nossa epigenética, que é a forma como o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o nosso sono, a nossa rotina de exercícios físicos, a nossa hidratação, o cuidado com as nossas emoções, ele consegue fazer um manejo da expressão desses genes. Então, você só vai desenvolver se você disparar os gatilhos. Tem coisas que não estão no seu controle. Hoje em dia, a gente tem muitos fatores ambientais que também acabam aí favorecendo a expressão de alguns genes que não são interessantes pra gente, de doenças que a gente quer evitar. Ok, isso você não consegue controlar, mas e a sua parte? Você tá fazendo? O melhor que você pode, você tá fazendo? Pra parar de disparar esses gatilhos e prevenir uma série de problemas de saúde. E aí que tá o pulo do gato, que vai diferenciar uma pessoa que vai ter resultados daquela que tá ali na zona de conforto e já aceitou a condição que ela tá, entendeu? E muitas vezes uma condição que não é legal, né? A zona de conforto, ela é quentinha, mas dizer que é agradável é dizer demais. É. Pra gente quebrar aquela objeção monstra, né? A gente não pode terminar a nossa conversa sem isso. Aquela pergunta clichê. É possível pra todo mundo? É financeiramente equilibrável pra todo mundo? Desculpa. Principalmente nesse conceito de comer comida de verdade, né? Às vezes, eu não sei, eu vou usar aí o Dimas de 3, 4 anos atrás. Comer saudável. Já vou pensando em Blueberry, aqueles negócios caros que você só encontra. Não vou falar a marca aqui, a não ser que ela queira nos patrocinar e entre em contato depois. Mas parece que é algo inacessível. Sim. A conta, ela é muito mais simples, ou deveria ser muito mais simples do que a gente pensa. Pelo menos ao meu ver. Com certeza. É isso mesmo? É isso mesmo. E eu acho que essa ideia errada que as pessoas têm de ser algo muito inacessível, muito caro ter uma alimentação saudável, também tem uma parte de responsabilidade dos profissionais da área de saúde. Porque hoje em dia a gente vê muito mais prescrições de suplementação e soroterapia do que o cuidado com a alimentação. Os cuidados de base, que antecedem qualquer coisa que é secundária. Então a pessoa está mais preocupada com o soro de nutrientes que ela vai tomar a cada 3 meses, sei lá, do que em ter uma base de alimentação saudável que vai garantir um consumo desses nutrientes todos os dias e muitas vezes vai até evitar qualquer tipo de soroterapia, suplementação intramuscular, intravenosa, qualquer coisa. A suplementação ela é um suplemento, então ele vem como um complemento da sua alimentação. Quando por algum motivo você não consegue alcançar os níveis de algum nutriente, alguma vitamina, algum mineral através da sua alimentação, então você entra com a suplementação. Jamais que você vai fazer uma suplementação antes de ajustar a base da sua alimentação. Isso é inegociável. A base da sua alimentação é inegociável, a suplementação não. Tem pessoas que nem precisam de suplementação. Então, o que a gente vê muito na internet hoje em dia também? Suplemento que todas as pessoas deveriam usar. Vitamina. Eu já ia te responder já qual. Esse. Não, é aquele. Sem esse suplemento, você não vai conseguir emagrecer. Como assim? Emagrecimento depende da sua dieta. Se você, no fim do dia, gasta mais calorias do que você consome, você vai estar movimentando suas reservas de gordura e vai estar emagrecendo. Se você acaba um dia com excedente de calorias, seu corpo vai acumular na forma de gordura. Esse é o princípio básico do emagrecimento. É claro que não depende apenas do déficit calórico, mas do cenário hormonal, da questão da saciedade, né? Pra você manter a dieta por muito tempo. Mas é o principal fator para o emagrecimento. Sem o déficit calórico, dificilmente você vai conseguir emagrecer. E as pessoas estão fazendo coisas bizarras na internet. Blueberry. E outra, a jabuticaba aqui do Brasil tem mais concentração de antioxidantes do que a própria blueberry. E as pessoas gastando rios de dinheiro com isso e se esquecendo das coisas básicas, da alimentação basal mesmo. Cenoura, abobrinha, berinjela, mandioquinha, batata, as carnes de segunda, de terceira, que não são opções ruins. Por que você tem que pegar uma carne de primeira?
Por que que isso é o mais adequado? Por que que a gordura naturalmente presente na carne se tornou um problema, sendo que em toda a história da humanidade, o homem consumiu a gordura da carne para sobreviver? Então, é toda uma distorção do que de fato funciona hoje em dia. As pessoas colocam num pedestal a suplementação, e aí quem entende que não consegue pagar pela suplementação acha que não vai conseguir fazer o que é necessário para emagrecer. Que não é para ela. Exatamente. E se esquecem de que o mais importante é a base. O básico bem feito. Que eu gosto de falar que o básico bem feito é o avançado. Então, você ter um bom consumo de verduras, legumes, boas proteínas, gorduras boas, de um azeite de oliva, de um abacate, de um coco fresco. Ter um bom consumo de água. Você pode usar as oleaginosas, né? Por que as castanhas? Porque elas vão melhorar o perfil do seu colesterol, prevenir o dano cardiovascular. São as coisas básicas que todo mundo tem acesso. Você não consegue comprar uma blueberry, mas consegue comprar uma acerola, uma jabuticaba, um morango, uma laranja. Já vai laranja. Uma uva concentrada em flavonoides não, é resveratrol. Esse é o nome que eu queria falar. Concentrada em resveratrol, que é um dos mais potentes antioxidantes para o nosso organismo. Então, se tiver uma base adequada de alimentação, com boa variedade e alto teor nutritivo, você consegue ter um baixo custo, não gastar muito por isso, economizar, no fim das contas. Quantos pacientes eu não recebo que gastavam rios com iFood? Pela praticidade, começaram a fazer as marmitinhas da semana e estão economizando mais de R$2.000 por mês. Porque a conta fecha muito mais quando você tem esse planejamento. Estão comendo bem, provavelmente. Estão comendo bem, mais do que comiam antes. Então, tem gente que manda foto do pratão lá, cheio de legumes, carboidratos complexos, proteínas, gorduras boas. Me fala, Ana do céu, tô comendo tudo isso aqui, tô emagrecendo? Tá comendo tudo isso aí, tá emagrecendo. Porque o volume é maior da comida de verdade, mas as calorias continuam sendo baixas. Diferentemente de você comer um pacote de amendoim, por exemplo. Vai comer um pouquinho, vai beliscar ali e já é uma explosão de calorias. Um alimento muito denso energeticamente, né? Ele tem muitas calorias em pouca quantidade. É. Eu já tô vendo aquele neon piscante. Intestino inflamado, intestino inflamado, intestino inflamado. Enfim. Sim. Loucura. Sim, loucura. Realidade de muita gente hoje. É aquela propaganda de programa que passa na TV de tarde, né? É possível comer bem e comer barato. É possível. E você vai economizar. Porque a alimentação que não é saudável hoje, ela também é muito cara. Pensa no hambúrguer. Não é barato. Um combo do McDonald's não é barato. A questão não é o preço. Muita gente usa isso como muleta. Porque a questão principal é a praticidade, né? Então, as pessoas querem tudo pra ontem. Sim, que é o mais querem prático. Comprar a marmitinha pronta e pagar barato. Exato. Querem desembalar e não descascar, né? Pô, descascar dá muito mais trabalho. Você tem que ir lá encostar a barriga do fogão, cozinhar suas marmitas pra você conseguir economizar fazendo a dieta. Mas isso, no fim das contas, você economiza e te traz muito mais resultados do que escolher a facilidade. Volta naquela questão do prazer momentâneo. Uhum. É o mais cômodo, é o mais prazeroso ali no momento, mais fácil, mas não necessariamente o mais adequado. É aquela velha história. Eu tenho a impressão que a gente já falou disso hoje. É tudo questão de escolha e de comportamento. Exatamente. É uma decisão, né? É uma decisão. E quantas pessoas não esperam pra fazer essa decisão quando o ano virar? E todo ano tá virando. As mesmas decisões estão sendo tomadas, mas esse movimento de mudança não está acontecendo. Ou, pelo menos, não está se mantendo. Sim. Né? Então, todo mundo começa o 2024 como começam as primeiras semanas de dieta. Com gás lá em cima. Nossa, eu vou fazer acontecer, 2024 vai ser um ano diferente. Mas toda segunda-feira, ela é um recomeço. Né? Você sempre tem a oportunidade de fazer diferente. Você nem precisa esperar a segunda-feira chegar. O melhor momento para agir é agora. É hoje, com o que você tem agora, com o melhor que você pode fazer agora. Sem esperar as circunstâncias, as condições perfeitas para que isso aconteça. Parece uma escala, né? 2024. Mas toda segunda-feira é um 2024. Exatamente. Mas todo dia pode ser uma segunda-feira, Exatamente. Né? E todo dia você está sendo abençoado com o dom da vida. Por que a gente não está aproveitando a vida da melhor forma possível? Gozando da máxima potência que o nosso organismo pode proporcionar. E não é através de um suplemento que te dá super energia, super disposição. Isso não existe. Através dos hábitos de base. Trabalhar bem o seu basal. Desde que você esteja cuidando bem da sua base, fazendo ela de forma muito bem feita, isso vai oferecer para o seu organismo tudo que ele precisa para funcionar em máxima potência.
Me lembro daquela época que, anos atrás, quando eu tava com a minha vida completamente desregrada, quando a gente fala sobre o estilo de vida saudável, não era só isso que tava desregrada. Eu sempre tive vontade de empreender, eu não tinha energia pra fazer isso. Eu não tinha capacidade cognitiva pra conseguir me manter concentrada em um trabalho que eu precisava fazer. Então, não é só com relação a um físico mais estético, ter mais saúde, mas, até melhorar os seus resultados no trabalho. Sim. Quantas pacientes minhas trabalham em escritório? Vou pegar um exemplo de muita gente, né? Tem muita gente que trabalha no escritório, seja de contabilidade, financeiro, seja o que for. A pessoa fica ali em frente ao computador, tem que ler 10 vezes a mesma linha, porque não está prestando atenção. Uma das causas disso é a alimentação inadequada. Você tem excesso de açúcar no seu organismo, você tem mais dificuldade de se concentrar naquelas tarefas que são difíceis. Você fica ali em frente ao computador, mas o trabalho não rende, porque o seu organismo não está jogando a favor de você, está jogando contra. Não está funcionando bem. Você não está direcionando fluxo de oxigênio suficiente para o seu cérebro, porque o seu intestino está inflamado. Você não está conseguindo nem digerir bem os alimentos que dirá absorver os nutrientes dele, que é a parte que te interessa. Então, quando vem o alimento, não basta você comer a cenoura, por exemplo. Você tem que ter uma boa digestão para conseguir absorver os nutrientes dessa cenoura. Essa absorção é o que importa. Aí tem gente que come um monte de coisa inadequada, prejudica todo o funcionamento do intestino, tá todo inflamado, tá todo disfuncional. Aí vai lá e come uma salada. Eu vou comer a salada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas o corpo nem tá absorvendo mais nessas condições o que ele tá comendo. Entendeu? Porque a regra dele é fazer o errado. Se a regra fosse fazer o que é certo, o hambúrguer, a bolacha, de forma pontual, seria o menor dos problemas. Ele olha pra salada e fala, só uma piada pra você, né? Tipo, agora, né? Eu vou comer um hambúrguer, depois eu tomo um chá. O que vai adiantar tomar um chá? Fazer um shake. Shake de emagrecimento. Dá uma equilibrada. Olha eu querendo jogar polêmica aqui. Shake de gente, meu Deus. Teve uma Deixa paciente que um pra dia lá. apareceu no consultório com uma sacola da Herbalife, assim. Ela falou, me fala o que eu... Não pode citar marca aqui, né? Não tem problema. Apareceu com uma sacola daqueles shakes emagrecedores. Falou, me fala o que dessa sacola aqui que eu posso usar. Eu falei, nada. Pode doar pra alguém, fazer caridade, dar pra quem precisa, porque disso aqui nada serve. Nosso segredo aí da dieta, das dietas que funcionam, tá na comida de verdade. É aquilo, não. Se você quiser, você toma tudo, mas não espere nada. Exatamente. Exatamente. E quanto tempo você vai sustentar trocar uma refeição completa por um shake? Fala pra mim. Deixa pra lá, né? A pessoa não para pra raciocinar, sabe? Aí faz essa escolha e já tá fadando o processo ao fracasso. Vai ser mais custoso escolher a comida? Vai. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas e o resultado? E a longo prazo? Vai ser muito mais fácil de você sustentar. Coloca a longo prazo as suas metas. Não o que é mais interessante ali no momento, mas o que vai ser mais interessante pro resto da sua vida. Todo mundo vai chegar à conclusão de que ter uma alimentação saudável é o mais adequado. Aí vai diferenciar, né? As pessoas que querem pagar o preço das que não querem. E o preço nem é tão caro. Não é. É caro, sim. É caro, Como eu falei pra você, caro, o que muito vale, muito custa. Custa muito. Mas vale muito a pena. Pro bolso, não. Pra consciência, muito, né? Exatamente. Pro seu corpo, pro seu esforço. Exige muito de você, mas te melhora muito também. Então, o que exige muito de nós faz com que a gente desenvolva novas ferramentas e cresça como pessoa. Agora, a gente tá colocando a nossa régua lá embaixo, né? Quer fazer só o que é mais cômodo, que a gente tem mais facilidade e impede que esse processo de evolução aconteça. Sim. Não quer dizer que você vai transcender, né? Mas vai melhorar como pessoa, com certeza. E eu acho aquilo, né? Se as pessoas tivessem consciência do quão transformador o processo se torna, não que se torna, eu acho que elas escolheriam com muito mais facilidade, né? Sim. E tô falando isso sem causa, tá? Sem conhecimento de causa. Mas a gente vê, né? A gente não é... A gente conhece histórias, a gente vê. Então... E não é só querer e saber, né? Planejar para que aconteça. Então, muitas pessoas também pecam no planejamento. Sim. Que você tem uma meta, mas você não tem planejamento. Você não sabe para onde você ir. Exatamente, você não tem um caminho claro rumo a esse objetivo. E aí, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Já assistiu o filme do King Richards?
pai de Serena Williams? Não. Ele criou 2 campeãs, né? Tenistas maravilhosas. E ele fala que quem não se planeja tá planejando o fracasso, o erro. Né? Então, para você ter sucesso, você tem que ter um planejamento. Ele planejou a vida das filhas. Uhum. Não que isso seja a única coisa importante para você ter o sucesso, mas é um ponto fundamental. Um bom caminho. Né? Um bom caminho. Pra gente encerrar, qual é o grande conselho ou aquela dica que você queria ter ouvido há 5 ou 10 anos atrás e que você daria hoje? Sucesso é treinável. E o básico bem feito é o avançado. Então, jamais subestime o pouco, muito bem feito, todos os dias. Porque é isso que vai te levar para um lugar muito melhor do que você está hoje. Essa é a dica que eu tenho para dar. Muito bom. Você que chegou até o final desse episódio, muito obrigado por estar aqui com a gente, por assistir cada pedacinho ou cada corte deste mais um bate-papo aqui no nosso podcast Inconformados S.A. Não se esqueça de curtir a nossa página, seja aqui no YouTube ou lá no Instagram também, de compartilhar esse papo, tanto aqui ou lá também no seu agregador de podcasts preferido. E, claro, recomendar, trazer mais pessoas, principalmente aquelas que estão inconformadas ou na zona de conforto, que querem uma mudança de verdade em suas vidas, para começar a ter esses insights de melhoria de vida aqui também. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Ana, obrigado mais uma vez te por esse agradeço. papo. Que delícia de papo, Que né? delícia. Só um adendo sobre o Conecta. Que experiência bacana que você proporciona para as pessoas, hein? Eu tive a oportunidade de participar de 2 edições. E é muito conhecimento, assim. E como eu falei para você, acredito que conhecimento é a ferramenta mais poderosa de motivação. Sim. Então, que as pessoas acessando esses conteúdos possam ser transformadas aí através do trabalho maravilhoso que você está fazendo. Obrigada pela oportunidade de participar. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. E já quero voltar mais vezes. Convite, não sei se o convite está de pé, mas já está aceito. Maravilha. Muito obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que assistiu. Nas redes sociais, meu nome é Ana Choices. Choices de escolhas, em inglês. E eu também tenho um site. Qual que é o site? Nem lembro mais. www.anachoices.com.br. Maravilha. Está dado o Obrigada, recado. meu querido. E está feito o convite também. Voltará muito em breve pra gente falar aí mais de zona de conforto, escolhas, mudanças. Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra Muita falar. Foi só coisa. o começo. Só o começo. E um excelente 2024 aí pra nós, Pra todos nós. né? Muito obrigada, Dimas, Eu pela que oportunidade. agradeço. Eu que agradeço.